A inserção da universidade na realidade social é o grande desafio na formação de profissionais de excelência. E é isso que a Universidade Luterana do Brasil, via Programa de Pós-Graduação e Promoção da Saúde, está fazendo numa parceria com a comunidade quilombola do Areal. É sobre esse assunto que nós vamos conversar hoje no programa Ulbar Conhecimento, que está começando. Eu tenho o prazer de dar as boas-vindas para os nossos convidados. Fabiane Xavier, líder da comunidade Quilombo do Areal, professora Geisa Guimarães Alves, doutora e coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Promoção da Saúde, e professor André Guirlante, também professor do mesmo programa. Antes de nós iniciarmos a nossa conversa, no entanto, nós vamos para a reportagem sobre o assunto. O Areal da Baronesa é um importante território negro da capital. O espaço foi reconhecido pela Fundação Palmares como quilombo urbano, depois que um trabalho antropológico comprovou que nesse lugar moraram famílias de povos escravizados. A delimitação oficial foi feita há quase 58 anos. Alexandre Ribeiro, presidente da Associação dos Moradores, explica a importância dos jovens saberem e entenderem a história do quilombo. Na realidade, os jovens, hoje não tem tanto, mas no início teve muito aquele recuo, entendeu? Mas o que é o quilombo? O que eu vou ser um quilombo? Então teve muito um recuo, então teve que ser feito um trabalho para os jovens entender essa relação. Por que é um quilombo? A relação entre as gerações do quilombo auxilia nesse processo de identificação. Foi pensando nisso que algumas idosas do Quilombo do Areal criaram um projeto para ensinar culinária básica para os adolescentes. Dona Sônia foi a idealizadora do curso e diz que todos os jovens são bem-vindos, mas que o público-alvo são as meninas. Eu vejo que essas meninas não sabem fazer nada, nem uma panela de arroz, entendeu? Então veio na minha mente a gente botar elas para fazer um cursinho. Elas têm bastante paciência para poder ensinar, mesmo tu errando, mesmo porque, tem aquela coisa de idosa ser chata. Então, além delas ter paciência com a gente tem que ter paciência com elas, porque, um exemplo, se a cebola não estiver cortada do jeito delas, tu vai ter que triturar a cebola para ficar do jeito delas. Durante o curso de culinária, as avós aproveitam para dar conselhos e ter um tempo de qualidade com os jovens. Que elas saem de noite, essas coisas. A gente conversa muito a respeito disso aí. Assim, essas coisas, até a história aqui do quilombo, assim. Artesanato, passar para nós as experiências que elas têm. Segundo dados da Prefeitura de Porto Alegre, aproximadamente 80 famílias moram na Avenida Luiz Garanha, historicamente ocupada por famílias negras e famosa por sua trajetória histórica ligada ao início da cidade. A maioria dos adolescentes que residem lá atualmente já nasceram no Areal. Para eles, é difícil entender por que as pessoas rotulam os quilombos como espaços tão incomuns. Para mim, viver aqui é normal. É mostrar para as pessoas que só porque é negro a pessoa não pode viver com uma vida normal, com uma família. E viver aqui para mim é simples. Eu não sei como explicar, mas é uma coisa assim, que a gente que vê, a gente acha que é tão natural, sabe? Ao mesmo tempo, o Quilombo do Areal se constituiu como um lugar especial para os moradores. Se um dia eu sair daqui, para mim vai ser muito doloroso. As coisas que podem ser feitas em qualquer lugar, quando são feitas aqui, se torna especial. Ninguém tem essa diferença de não falar com ninguém, todo mundo se dá todo mundo bem. Para início de conversa, Fabiana, eu gostaria que você dissesse para nós o que é uma comunidade quilombola. Boa tarde, primeiramente. A comunidade quilombola é uma comunidade que descende do povo que foi escravizado, que veio da África, e ao longo do tempo, falando mais especificamente da nossa comunidade, Perfeito. Se posicionou no bairro Cidade Baixa, Em Porto Alegre. Através da persistência, da luta e da garra, perdurou por mais de 100 anos, combinando com os dias de hoje. Uma comunidade quilombola, ela expressa especificamente o acolhimento, Perfeito. que é muito importante para a gente, acolher as pessoas,
né? Professora Geisa, você que participou desde o início dessa parceria, como é que iniciou essa ideia da parceria entre a universidade, programa de pós-graduação e a comunidade do Areal? Boa tarde a todos. Essa parceria, ela começou, na verdade, com uma parceria com duas pessoas que não eram do PPG ainda, né? Que era o Bira, que é uma liderança do Quilombo, né? Do Iacorec. Da Quilombola, e a Simone Imperatori, que tinha já uma parceria no Quilombo. E em maio de 2015, a gente fez uma reunião dentro do PPG com várias lideranças e com o pessoal do Quilombo do Areal. A partir dessa reunião, eles solicitaram que a gente começasse a fazer uma inserção dentro do Quilombo a partir de uma roda de conversa com o pessoal de 60 anos ou mais. Perfeito. E a gente começou essa roda. E da roda, logo em seguida, se montou um outro trabalho com os adolescentes. E culminou o ano de 2015 com uma parceria entre as pessoas com mais de 60 com os adolescentes, que depois a gente pode contar um pouquinho dessa história. Professor André, você que trabalha num projeto com adolescentes, resiliência urbana entre os jovens, conta um pouco para nós o que se trata desse projeto de pesquisa. Certo. Esse projeto, na verdade, ele começou também a partir de uma demanda da comunidade de um empoderamento desses jovens adolescentes para o trabalho, para o mercado de trabalho. E começamos nós, né, Schubert, né, esse trabalho junto, né, o professor Schubert também com um trabalho em relação à questão da comunicação, de favorecimento da comunicação dos jovens, começamos a desenvolver um trabalho, né, favorecendo a comunicação, fomentando a comunicação e a inserção no trabalho. E esse trabalho se desdobrou num segundo trabalho, também muito a partir da necessidade, das demandas desses jovens, num trabalho aí sim mais de cunho psicológico, mas também comunicacional, a fim de empoderá-los para dar conta das dificuldades que eles enfrentavam, não só em relação ao trabalho, mas em relação a outras questões de vida. Quais são as principais dificuldades, professor André, que se poderia levantar que os jovens da comunidade quilombola enfrentam? Isso é muito interessante, assim, porque esse nosso trabalho, ele teve toda uma ideia, ele é uma pesquisa, intervenção, né, de que a partir da contação de histórias, das histórias de vida que eles vão contando, eles vão se dando conta, vão tomando consciência das suas situações e vão repensando suas vidas, né? E essas histórias que foram contadas, isso para nós também nos impactou, quer dizer, a totalidade delas girou em torno do tema do preconceito racial. A gente vive numa sociedade extremamente excludente. Ser pobre é uma marca, ser negro é uma marca e ser quilombola é uma terceira marca num mesmo grupo populacional. É muito complicado. O que é muito complicado. Quando esses jovens vão procurar um emprego e dizem onde mora, isto já é um fator de exclusão. Quando uma ficha de emprego pede uma fotografia, isso já é um fator de exclusão. E é claro, é muito difícil para um jovem em especial enfrentar. Isso você sente no dia a dia, Fabiane, esse duplo preconceito? Sentimos no dia a dia esse duplo preconceito, a percepção de ver que as oportunidades não são as mesmas para as pessoas que são brancas e para a gente que é negro e que é quilombola. É bem difícil, agrava mais isso. Mas o que a gente percebe também? Que através desse curso, desse projeto, os adolescentes que estão participando dele estão se empoderando, estão sabendo se posicionar diante disso, sabendo que eles têm os direitos iguais a qualquer outra pessoa. Perfeito. Tem a mesma capacidade. Tem a mesma capacidade, né? E dentre esse grupo que começou o trabalho lá em 2015,
a gente já tem 2 meninas que já conseguiram vencer essa barreira do preconceito e conseguir um estágio na Prefeitura Municipal de Porto Alegre. Olha só. Então, eu acho que é muito positivo. Eu acho que a primeira coisa importante é tu ter orgulho de quem tu é. Te reconhecer. É te reconhecer. Se, além do preconceito dos outros, ainda tem a minha vergonha de ser pobre, de ser negro e de ser quilombola, acabou a minha chance, né? A minha potência de enfrentar o mundo. E eu acredito que esse trabalho que o PPG está fazendo junto com as lideranças do Quilombo do Areal, pegam as 2 pontas, que foi o que a gente procurou fazer no ano de 2015. De um lado, os adolescentes, do outro, os idosos. Que também não deixa de ser uma marca. Que é uma marca, que é uma marca forte, né? E a gente tentou, pelos 2 lados, trabalhar o resgate da história e o resgate cultural. E uma coisa interessante que aconteceu na roda de conversa é que a gente tinha sempre um trabalho integrado entre falar sobre a vida, as dificuldades, as questões de saúde, que são bem presentes, mas tudo isso pelo lúdico. Então, a gente trabalhava muito com música, com dança e com comida. Todos os nossos encontros eram recheados com muita música, com muita dança e com muita comida. Eu sei que tem um projeto que foi realizado em termos de culinária, resgate cultural. E nós já vamos continuar nesse assunto. Antes, no entanto, o quadro Ciência em Foco, o nosso intervalo e nós já voltamos. Hoje queremos refletir um pouco sobre o conceito de quilombo e sobre a vida de quem mora lá. A população quilombola tem sofrido várias formas de preconceito, não só por ser negra, mas também por ser pobre. A comunidade criada pelo escravo fugido, o quilombo, com frequência cooperou com elementos da sociedade que ele deixou para trás. Ou seja, apesar de os escravos individualmente rejeitarem seu cativeiro, geralmente não trabalhavam coletivamente para derrubar a instituição da escravidão. O termo quilombo relacionava-se à fuga, local onde tivesse um mínimo de negros agrupados, relativos isolamentos geográficos, tipos de moradias e objetos de consumo. Mas o que seria um quilombo no presente século? Quem seriam os quilombolas? Como definir quem são os remanescentes e possibilitar o acesso aos direitos constitucionais a eles concedidos? Segundo o programa Brasil Quilombola, criado pelo governo federal com o objetivo de implementar diretrizes fundamentais da ação governamental, são territórios de resistência cultural e deles são remanescentes os grupos étnicos raciais que assim se identificam. Identificar-se como negro em uma sociedade racista e preconceituosa não é tarefa muito fácil, pois os negros foram libertos da corrente da escravidão, mas ficaram presos às correntes do preconceito. Isso é perceptível quando, na fala de um negro remanescente, ele refere-se a si mesmo como moreno, tendo dificuldade em se reconhecer como negro. No entanto, apesar da herança colonial que confere valores negativos à identidade negra, esta vem sendo positivamente modificada em consequência da organização política. O número crescente de comunidades que se autodefinem solicitando oficialmente o seu reconhecimento como remanescentes de quilombos é uma evidência disso. O autorreconhecimento como remanescente de quilombo faz parte de um processo de reconstrução da identidade que passa pelo viés cultural, histórico, de território e parentesco. Mas por hoje era este o recado e por isso ficamos por aqui. Até o próximo programa. O programa é Ubra Conhecimento e hoje nós estamos tratando do tema desenvolvimento da resiliência na comunidade quilombola do Areal. Eu sei que a roda da conversa envolveu também o assunto receita culinária, resgate da comida dentro da cultura dentro afro. Da cultura. Conta para nós. A roda, então, começou com o objetivo de falar sobre a vida, da gente
brincar, conversar, se divertir. Muito bem. E todos os encontros eram recheados com comida. E a gente pensou, puxa vida, vamos fazer uma coisa, vamos escrever um livro de culinária quilombola. E a gente começou, junto com as mulheres que participavam da roda, a cada encontro elas traziam uma receita e elas nos ofereciam no final do nosso encontro para a gente provar. Aliás, a comida pronta dessa receita. A comida pronta dessa receita. Isso evoluiu para algumas delas criarem uma quitanda dentro do areal, que era a quitanda do areal, que funcionava, Fabiane, sexta e sábado, eu acho, né? Às 19 horas. Isso, às 19 horas, que lá dentro do areal, para quem não sabe, tem uma escola de samba, né? E nos finais de semana tem, volta e meia, tem festa, tem música, tem ensaio da escola. E aí as meninas da terceira idade cozinhavam, faziam pastel, faziam lanche e vendiam na quitanda. E aí a gente começou a conversar e elas disseram, mas o nosso sonho era resgatar as receitas e ensinar as adolescentes a cozinharem. Nós, fechou, né? Vamos montar um curso de culinária. E a ideia, assim, sempre que elas traziam a receita, a gente procurava entender e resgatar qual era a história daquela receita. Perfeito, envolvendo essa atividade. Qual era a lembrança que essas mulheres tinham dessas receitas. E foi muito legal. E aí a gente fez o curso de culinária, então todo esse trabalho começou em maio de 2015, a partir dessa reunião com as lideranças no PPG, e em setembro a gente fez, setembro e outubro e iniciozinho de novembro, o curso de culinária. Tinha então no curso umas 10 adolescentes e 4 professoras, que eram elas. Isso tudo foi muito bacana porque integra 2 grupos que ficam apartados, né? Que são os idosos e as adolescentes. E que resgata também a identidade da própria comunidade. Resgata a identidade. Elas descobriram um monte de coisa que elas não conheciam. Perfeito. Professor André, entre os jovens também teve uma proposta de resgate de identidade a partir de narrativas? Exatamente. A gente construiu esse projeto de construção de identidade e a ideia era justamente proporcionar a construção de uma identidade resiliente, né? E a gente tomamos como mote, assim, digamos assim, de estímulo, de organização, da contação de histórias, a construção de um filme, né? Então, esse projeto ainda está acontecendo, né? Eles contaram histórias das suas próprias vidas, das suas próprias experiências, inventaram histórias também de como é um adolescente que mora no quilombo, que questões que eles enfrentam, que problemas que eles enfrentam. E depois produziram roteiros, produziram filmes, encenaram, né? E, enfim, e aí atuaram as próprias questões que eles viveram, né? E o que se queria com essa ideia, professor? Isso, o que a gente queria é exatamente essa promoção de consciência, né? De que eles tomassem consciência, que eles pensassem, que eles refletissem na posição deles, na situação deles, e que eles se posicionassem melhor em relação àquelas questões, aqueles problemas que os incomodava mais. Fabiane, olhando pela ótica daquilo que a professora Geisa comentou, que o professor André comentou, pela ótica da comunidade quilombola, falando dessa parceria, como é que você consegue avaliar isso até agora? Você já consegue ver resultados concretos? Que teve avanços na comunidade? Muitos avanços na comunidade. Primeiramente, em relação às idosas, a elevação da autoestima delas, assim, muito positivo para elas poderem estar resgatando a história da comunidade através da comida, que é aquilo que elas adoram fazer, que é cozinhar, né? Então, isso foi muito importante para elas. Aguardam um retorno, né, das professores. E falando dos jovens, dos adolescentes, a gente já consegue ver resultados muito expressivos. Por exemplo? Por exemplo,
a gente firmou essa parceria com a UBRA, que é de suma importância para a comunidade, onde agora alguns adolescentes que estão no último ano do ensino médio vão vir para a UBRA para fazer o curso preparatório para o Enem 2017. Visando? Ao ingresso dos adolescentes na universidade. Para eles poderem ter esse entendimento que eles podem cursar uma universidade. Eles têm esse direito como qualquer outra pessoa, sendo quilombola ou não, sendo negra ou não, sim, mas é um espaço que eles podem se apropriar. Isso. E precisa ir atrás, batalhar. E que precisa ir atrás e que precisa batalhar. Então, o caminho já está sendo trilhado. Então, isso para nós, enquanto liderança comunitária, é muito importante para ver as nossas crianças do ensino fundamental todas matriculadas na escola, alunos do ensino médio cursando o ensino médio e os anos finais já fazendo uma preparação para o ingresso na universidade. Porque isso propriamente repercute internamente também. Digamos, se alguém entra na universidade, isso acaba tendo desdobramentos como um exemplo para os outros jovens. Com certeza, eles acabam. Uma das coisas também que foi muito importante ao longo dessa parceria com a UBRA, foi assim, um divisor de águas para eles, foi a visita que eles fizeram aqui na Feira das Profissões, sim. Os adolescentes. Então, cada um já foi vendo a sua, né, vislumbrando a profissão que queria, né, se apropriando ali do tema. Então, para eles até então nunca tinham se enxergado dentro de uma universidade. Até porque também nenhuma universidade foi até eles, como a UBRA fez. Então, eles vindo aqui, eles olhando, eles conhecendo, para eles foi de suma importância. E poder se enxergar ali dentro, que eles também podem estar ali. Podem estar aí. Né? Então, isso é muito importante. Então, esses resultados, a gente fica muito feliz, a comunidade fica muito feliz, de poder, da UBRA, nessa parceria com o Quilombo do Areal, poder estar proporcionando, né, para a comunidade, porque isso é um ganho para toda a comunidade, não somente para os jovens, nem para os idosos, mas para toda a comunidade. Agora a gente vai para o quadro Dica de Saúde e nós já voltamos. A dica de hoje é sobre anemia falciforme. A anemia falciforme ocorre porque aconteceu milhares de anos atrás uma mutação num gene que produz a hemoglobina que está dentro do glóbulo vermelho. Essa mutação protegia muitas pessoas contra a malária. Então, a anemia falciforme é muito comum em países com malária, especialmente a África. E através da população africana que foi trazida ao Brasil, nós temos a anemia falciforme também aqui. A pessoa que tem anemia falciforme, ela tem crises onde que essa hemoglobina deforma a hemácia. E a hemácia ela vai trancando na circulação, causando isquemia, causando dores, podendo danificar tecidos, pode inclusive levar a acidentes vasculares cerebrais. É uma forma da anemia, quando se manifesta, é muito grave. Tá? Nessas situações, o paciente tem que ser tratado em ambiente hospitalar, recebendo hidratação, antibióticos, muitas vezes transfusão, onde que a gente troca o sangue do paciente por um sangue que tem uma hemoglobina normal. O importante saber é que aqueles que apenas têm o traço não vão ter manifestações clínicas, enquanto que aqueles que têm a doença, com bom acompanhamento, hoje pode levar uma vida bastante boa. Nós vamos agora para as considerações finais dos nossos convidados. Professora Geisa, o seu recado final. O Quilombo do Areal, para mim, é uma coisa muito legal. É muito bom fazer parte deste processo de vínculo da academia, da UBRA, com a comunidade quilombola. Eu tenho, assim, a satisfação de conviver com a Sônia, com a Marta, com a Nice, né, e com algumas das meninas que fizeram parte desse projeto. Ele continua. Agora, em junho, a gente vai estar retomando, né, numa perspectiva mais ampla, juntando tudo que já se fez até agora
e atendendo a uma demanda que é do próprio quilombo, que era já discutido na roda, que é pela contação de histórias, pela dança, a gente ir resgatando, então reescrevendo a história do quilombo e transformando essa história numa peça de teatro, que a gente quer ensaiar e, se tudo der certo, a gente termina o ano apresentando a peça dentro da comunidade. Muito bem, Fabiane, o seu recado final? A comunidade do Quilombo do Areal, né, só tem a agradecer à UBRA pela oportunidade de estar levantando a autoestima da nossa comunidade, dando visibilidade para o nosso quilombo, capacitando os nossos adolescentes, os nossos jovens, direcionando eles para o caminho correto, para o caminho do aprendizado, podendo eles estarem dentro de uma universidade de renome, que até então nenhum deles tinha essa possibilidade, não se via dentro de uma universidade. E também querendo, já aproveitando o ensejo e pedindo que essa parceria perdure por muito tempo, Com certeza. Que resulte em outros projetos conforme as demandas da comunidade, que a gente possa estar desenvolvendo outras coisas maravilhosas como tem feito até então. Muito bem. Professor André, o seu recado final? Eu gostaria de dizer, complementando, faço minhas palavras de vocês também, mas acho que seria importante acrescentar assim, o quanto também esse encontro com a comunidade do Areal, esse trabalho que a gente tem desenvolvido lá, tem sido importante para todos nós também, né, da academia, enquanto professores, enquanto alunos, né? A gente tem tido alunos que têm ido lá participar e eu vejo o quanto eles saem mais enriquecidos de todo esse encontro, de todo esse trabalho, o quanto eles aprendem, quanto nós todos aprendemos, né, e temos aprendido com esses jovens aí tão corajosos, tão guerreiros, tão batalhadores, né, de maneira que eu acho que todos nós, né, as comunidades acadêmicas, quilombolas, acho que todos nós saímos ganhando com esse tipo de parceria. Com essa parceria. Muito bem, muito obrigado, professor André, Fabiane, professora Geisa. Muito obrigado você que nos acompanhou. Um grande abraço e até a próxima semana.